Olá amigos, estamos percorrendo a MG30 com um grupo de amigos, um passeio que foi organizado pelo Geraldo Giuliani, que vai ali naquela moto com a Lu para comemorar o seu aniversário. Agora saímos da MG30 para pegar a estrada para São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima, e percorrer uma parte da rota Capitão Senra até Casa Branca, onde vamos almoçar no restaurante Abóbora. A rota Capitão Senra, que tem no total cerca de 140 quilômetros, inicia no distrito de São Sebastião das Águas Claras, que também é conhecido como Macacos. De lá vamos seguir para o bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Vamos atravessar o Parque Estadual do Rola Moça, em Brumadinho, um lugar que tem uma vista maravilhosa. Temos vídeos no canal mostrando. Casa Branca é um bairro de Brumadinho. Tem muitas pousadas, bares e restaurantes. E é um ótimo lugar para quem vem conhecer o Inhotim ficar hospedado. Se você não me conhece, sou o Rômulo Provete, autor de livros sobre viagens de moto por vários lugares do mundo, como na Cordilheira dos Andes e no Himalaia. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para o site onde você pode conhecer um pouco da minha história e também os meus livros. Vou continuar mostrando imagens aqui desse passeio, mas não esqueça de registrar que gostou do vídeo. Se não estiver inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser avisado sempre que publicarmos novos vídeos e compartilhe o link com seus amigos e familiares. Um grande abraço para todos. Ride through life. Every day is a new beginning. Every day is a new
Chegamos enfim ao restaurante Abóbora. Tem muitos automóveis aí e as motos da turma que participou do passeio. Aqui é um estacionamento exclusivo para motos, como está aí na placa. E ali o totem da rota Capitão Senra. O totem aí. Aí o Ricardo, que recepciona os clientes, vestido a caráter. E o restaurante tem uma temática voltada para os motociclistas e um ambiente bem rústico, é bem bacana. Nós estamos aqui com a Carmelita e o Tunico. Eles são os proprietários do restaurante Abóbora, que fica em Casa Branca, né? Então estamos aqui no restaurante Abóbora. No pé da Serra do Rola Moça, né? No pé da Serra do Rola Moça. A gente acaba de descer o Rola Moça, sai do parque e o primeiro estabelecimento que a gente encontra é o restaurante Abóbora, que é um point de motociclistas, né? Há 12 anos. Há 12 anos, point de motociclistas aqui em Casa Branca. Como é que é a história do restaurante? Como é que surgiu a ideia? Tá. Não, na verdade, nunca tive a ideia de ter um restaurante. Mas como a gente tem casa em Casa Branca já tem 35 anos, e sempre recebemos muito amigos em casa, familiares, e sempre eles falavam, sempre que eu servia o almoço, o jantar, nossa, eu devia abrir um restaurante. E se a gente tivesse que abrir algum negócio, tiver que continuar nossas vidas após a nossa profissional de publicitários e muito trabalho nessa área, a gente teria que arrumar um negócio em Casa Branca mesmo, que aqui era o nosso local lugar que a gente escolheu para viver, né? Eu fui fazer cursos de chefe de cozinha, de manipulação de alimentos, me preparei. Foi fácil? Não foi. Na verdade, os cursos, é lógico que a gente tem que ter, mas a gente aprendeu mesmo, foi no dia a dia. E eu fui pro lado dos drinks. Então, um amigo muito famoso, né, de drinks, fiz um curso com ele e vi que a Carmelita tinha um cuidado muito grande com o paladar, com os temperos, e eu trouxe isso para os drinks. A gente está no terceiro ponto hoje e cada um a gente sente que está melhor do que o anterior. Isso eu acho que é muito importante também, né? Às vezes as pessoas podem estranhar que a gente mudou de lugar e tudo, mas elas não sabem que com o Tunico aconteceu um acidente grave com o Tunico e ele ficou sem mobilidade e lá onde nós estávamos não tinha acessibilidade. Apesar de o lugar era muito bacana, na beira do rio, mas viemos para esse lugar aqui maravilhoso também, no meio da mata, da natureza, e que nos proporciona hoje um conceito de um restaurante de campo. Já que nós estamos no campo, a gente aproveita muito essa coisa do mineiro, de tempero, né? O mineiro gosta de tempero. E, no meu parecer, uma comida não pode faltar numa cozinha é alho. E alho é a base da comida mineira. Então, partindo daí, a gente vem com um cardápio, mesmo com comida mais sem ser pratos tipicamente mineiros, mas tem um tempero de mineiro, né? Que aí vem o bacalhau, que aí vem o salmão, aí vem o peixe todo que a gente faz, a tilápia, e também as massas, né? Minha avó já fazia, minha mãe aperfeiçoou um pouco mais, porque hoje é nosso prato-chefe, costelinha marinada na goiabada. Na época que nós começamos com ela, fizemos muitos programas de televisão, de gastronomia, ensinando como que faz, dando a receita, inclusive. Veio para cá, nós viemos em 87 e a gente montou o restaurante em 2010. E a gente conseguiu em 2010, nas comandas do restaurante, a gente fez uma pesquisa informal para saber, a pessoa já conhece Casa Branca, se conhecia, né, o que a trazia para até aqui, que muitos amigos chamavam aqui de buraco, que era uma estrada de terra, costela de vaca. Quase ninguém vinha para cá. Só treieiro, jipeiro, mas famílias, né, começaram a vir muito depois do asfalto. E quando a gente montou essa pesquisa, ela provou para a gente que a gente tem isso cadastrado. 5.000 pessoas não conheciam Casa Branca.
Então, vamos pôr, 2010 basicamente inteiro, a gente Vieram conseguiu... pelo nosso marketing, Vieram né? pelo marketing que o Abóbora fez. E a gente começou o Abóbora fazendo uma ligação com moto, mas mais de 3 décadas de motociclismo. Então, a nossa vida foi um pouco pautada nisso, em viagem, em aventuras. Então, essa questão de trazer a moto para Casa Branca em 12 anos, isso foi fomentando nos amigos e outros estabelecimentos foram sendo formados. Né? Depois o Café da Cleide, que é sensacional. Então, a Cleide, ela criou um público também múltiplo, né? É o cara que vem fazer uma entrega de motocicleta a um motociclista que está passeando. Então, a gente foi vendo que era um nicho muito grande o mototurismo também. A gente recebeu ao longo de 12 anos pessoas de fora do país. Então, com isso, Romulo, a gente tem essa vivência do turismo e a gente foi prejudicado ao longo da história, né, vamos pôr nos últimos anos, com uma febre amarela em 2018. A tragédia em janeiro de 19, pandemia em 20 e pandemia em 21. Então, a comunidade toda ela teve que se unir em todos esses processos para a gente poder fazer com que nós resgatássemos o turismo. E muito do que nos animou a montar um restaurante em Casa Branca, além de já estarmos aqui há muitos anos, foi a perspectiva do Inhotim. Mas muito do pouso e da alimentação do turista que ia para Inhotim estava já em Casa Branca. Durante um tempo, Casa Branca foi conhecida como o Roteiro do Charme, o Vale do Charme. Uhum. Então, com a tragédia, vamos por em 19, o município foi dividido em 3. Então, ficou Sede, Encosta da Serra e Casa Branca. E cada um desses 3 pontos começou, em função das distâncias, das dificuldades, a se mover. Então, hoje, Brumadinho, Encosta e Casa Branca estão consolidados. Então, você tem um turismo hoje e com esses trabalhos de reparação que a Vale tem feito, com a empresa chamada Rede Terra, foi se estruturado o turismo mesmo. Né? Assim, 28 estabelecimentos que estão sendo trabalhados para isso, para virar o trade turístico de Brumadinho. Então isso é muito bacana, isso é muito importante. E as motos sempre tiveram um fator muito legal e muito grande nisso, né? Então, por ter começado o processo de Macacos da 040 ser a rodovia Capitão Serra, ficou natural a primeira rota, e em questão da pandemia, da tragédia, a primeira rota ser de Macacos ao Inhotim. Isso é para fomentar negócios. Não é o Abóbora, mas são os restaurantes que estão no trecho, as pousadas, os artesãos, então assim, o Café da Cleide. Isso não é uma coisa, é vivo, né? Uhum. A rota ela é viva. Então várias pessoas estão sendo agregadas. Na última semana foi o Bebrum, que é a cervejaria de Brumadinho. Então tem vários, teve a Casa Rosa no mês passado, que é uma instituição, que é a Cairós, que estava em Piedade do Paropeba, e a Vale trouxe para o Córrego do Feijão exatamente para ajudar nesse fomento. Então hoje a Cairós pegou as pessoas e fizeram uma cooperativa de produtores locais. Então é isso. E tem mais coisa para acontecer. Brumadinho tem um potencial turístico imenso. Não é só de atrações, mas cultural também. Porque você vê que Piedade de Paropeba, as igrejas de lá, que tem a igreja que era dos nobres, né, entre aspas, e a dos escravos. Aquelas igrejas foram feitas por Fernão, pelos bandeirantes, pela equipe de Fernão Dias. E tem, inclusive, a Fazenda dos Martins, que era a casa do genro do Fernão Dias, que ele comercializava escravos. Por isso que nós temos 3 quilombos na região aqui dentro do município de Brumadinho, porque são esses escravos que eram da Fazenda dos Martins. E tem, então, toda essa questão cultural. Nós temos a Serra, que fora do é a Casa Império, das né? Moedas clandestinas, né, que deu aquela questão toda com Portugal. Tem o Forte, que protegia essa Casa das Moedas, e também lá tem umas rodas umas argolas de ferro onde os escravos ficavam
Quer dizer, tem toda uma história, Brumadinho tem história. Além dos festivais, né? Além dos festivais hoje, que nós temos festivais gourmets, festival de inverno. Então a gente tem aqui cachoeiras, Isso. riachos, poços, cavernas, Montanhas. montanhas, A própria serra, né? A própria beleza. A gente Serra viaja, do Rola Moça, A Serra da Moeda. Serra da Moeda, né? Serra da Calçada, que é onde fica o forte. O Vale do Rio Paraopeba, né? Que corta toda Isso. essa região. Tem o Rio Catarina, que é maravilhoso. Então, sim, atrativos maravilhosos que nós temos aqui. Bacana. E no caso da Rota Capitão Serra, né, que é um projeto muito bacana que está sendo ainda implementado, mas que já tem trazido pessoas e já está chegando aí em várias partes do Brasil, né? Sim. Os motociclistas têm vindo aqui para a região Sim, por não conta só, da rota também, né? Do país e de fora do país, o Brasil inteiro. Uhum. Então é muito legal que normalmente vem um batedor. É o cara que vem para conhecer, né? O grupo dele tem 50, 60, vem um ou dois, eles conhecem e depois trazem o grupo. Então isso é muito legal, porque o que trouxe foi a rota. Então a grande vantagem também é ter o Inhotim. E a gente fala, não é uma questão pejorativa, mas é além do Inhotim. No passado, o Inhotim ocupava um dia da pessoa, depois passou a ocupar 2, 3, hoje são 4 dias para você percorrer o Inhotim inteiro. Então, para as agências de turismo, elas podem vender 7 dias, 8 dias. Então, a importância tanto da rota quanto desse fomento do turismo é a permanência do turismo em Brumadinho. E, querendo ou não, a gente está próximo de Ouro Preto, a gente está no caminho para Tiradentes. Então, o motociclismo ele é icônico, né, para isso. Uhum. Então, Ouro Preto Muito perto de Belo Horizonte. muito perto de BH. Então, é vantagem, né, às vezes, ficar aqui em função desse entorno. Né? A pessoa acaba, quando está aqui, putz, muito bom, está pertinho de Ouro Preto, fomos já em Tiradentes, é muito legal isso. Sempre me traz aqui Casa Branca é a passagem pela Serra do Rola Moça. Né? Essa passagem ali é maravilhosa, né? A paisagem, a própria estrada, né? Que é uma delícia de percorrer. Então, consegue ver as camadas das montanhas de Minas, sim. né? Ao mesmo lado, do outro lado, ver todo Belo Horizonte, né? A região metropolitana. Você. E a gente está aqui há 34 anos subindo e descendo a serra. Não tem um dia igual ao outro. Então é na neblina, é na chuva, é no pôr do sol, é no nascer do dia, é na lua. Eu nunca vi uma lua tão grande quanto a que a gente vê aqui, sabe? Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir bem mais cedo e você entender por que aqui chama Brumadinho. Porque as nuvens descem todas para baixo da montanha, você não vê absolutamente nada, só vê as nuvens, né? As névoas. Então, você só vê as pontas das montanhas. Assim. Porque a rota, ela fomenta o comércio que está no seu entorno. Você consegue fazer isso aqui dentro, conhecendo artesão, conhecendo ceramista, conhecendo bordadeiras, quilombos. Então, você pode, com a rota, ter um contato com o município. E agora, a quinta-feira passada, foi lançado o Céu de Montanhas, que são 28 empreendimentos de experimentação, de experiência. Então, gastronômica, o Verde Folhas, que é de arborismo. Então, a gente tem uma série. Depois entre no site, tanto da Rota Capitão Serra, para vocês terem acesso, quanto o Céu de Montanhas, céudemontanhas.com.br. É isso, é fomentar, é trazer, é fofocar, é um contar para o outro. E a gente tem que renascer esse município. Esse município foi muito atingido e isso é uma pavimentação que a gente está fazendo para tentar sair da mineiro-dependência. O Rola Moça é muito bonito para ser visto e não para ser minerado. Então a gente precisa dessa ajuda, de quem venha para cá, se sensibilize. Putz, não pode minerar o Rola Moça. Além de 40% da água que abastece BH, sair daqui. São 2.400.000 pessoas que abastecem da água daqui. Então essa consciência, sabe, Romulo? É o turismo. Quem vem, que já está vindo para cá com esse olhar, tem que ajudar a gente também a preservar, a manter, né? Saber que quem está aqui está vivendo e lutando por essas causas, né? E o minério acaba, né? E a vocação
de Brumadinho é o turismo. O turismo é a vocação daqui. Então, Não é demonizar isso, né? a mineração. Claro, não, a gente A depende gente da depende do minério, né? Então não é uma hipocrisia. Mas a gente ter algo sustentável, a gente manter o que possa ser mantido, né? Isso é um patrimônio. Né? É isso Mas, mesmo. venham. Carmelita, a gente sempre está aqui para acolhê-los. Obrigado.